Olá, querido, tudo bom? Hoje eu estava meditando em algumas coisas e eu quero compartilhar com você sobre como que Deus, na linha de tempo bíblica, escolheu alguns homens falhos como eu e você, para fazer com eles algumas alianças. E como essas alianças geraram promessas da parte de Deus e como elas se cumprem ao longo da história. Né? Antes de qualquer coisa, é necessário a gente responder uma pergunta: o que é uma aliança? Aliança é um acordo entre duas partes, entre dois homens, entre Deus e o homem, entre nações. E na Bíblia nós vemos Deus conceder promessas por meio de alianças a certos homens. A gente vê ali a história de Noé, Deus fazendo uma aliança com Noé por meio do arco-íris que é colocado no céu. Nós vemos a aliança de Abraão, que é confirmada depois com Isaac e Jacó. Nós vemos a aliança com o rei Davi. E nós vemos também a aliança que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ali na Santa Ceia, ele diz que aquele cálice, aquele vinho que eles estavam tomando, representaria ali, o cálice seria o sangue de Jesus, né? Que representava a nova aliança. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Eu queria compartilhar com você e sobre essas promessas que são feitas nessas alianças com Deus. Há dois textos que eu queria deixar com você hoje nessa noite, para você perceber o quanto Deus é fiel para cumprir as suas promessas. O primeiro está lá em Josué 23:14, que diz assim, Josué falando para o povo: vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes deixou de cumprir, todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Lá na frente, o rei Salomão também vai reconhecer isso. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, na sua oração ele diz assim ao Senhor: bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. As boas promessas de Deus, elas se cumprem, e aquelas que ainda não se cumpriram, vão se cumprir. A primeira grande aliança, é uma das primeiras, grandes alianças que conhecemos no Antigo Testamento, foi a aliança que Deus firmou com Abraão. E nós vemos a descrição dessa aliança em Gênesis capítulo 12, em Gênesis capítulo 15, e depois ele confirmando essa aliança ao filho de Abraão, Isaac, e depois com seu neto Jacó, Deus escolhendo os descendentes de Abraão como seu povo especial. E nós vemos o reflexo desta aliança até nos dias de hoje, quanto que a nação de Israel, ao meio a tantos problemas, ela consegue se destacar até os dias de hoje. E foram basicamente 8 promessas que Deus fez para Abraão. Eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, eu tornarei o seu nome famoso, conhecido, grande, tu serás uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão abençoados todos os povos da terra, e eu te darei a terra de Canaã. Foram basicamente essas 8 promessas que Deus fez com Abraão por meio desta aliança. Mais na frente, nós vemos uma segunda aliança muito importante no Antigo Testamento, que é a aliança com Davi. Deus prometeu para Davi que um descendente de Davi reinaria para sempre. Nós vemos isso lá em 2 Samuel, capítulo 7, no versículo 16, e diz assim: quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Promessa de Deus que ainda não se cumpriu na totalidade. É verdade que a história de Israel foi interrompida, alguns exílios aconteceram, Israel foi tirado da sua terra, invadido pela Babilônia, depois ficaram sob o governo dos medos e dos persas, dos gregos, e depois Império Romano, que Jesus nasceu. E agora, em 1948, Israel então retorna para a sua terra como nação, depois da Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra
gerencia isso e na ONU é votado então que Israel pode ter o seu Estado de Israel, o reconhecimento do Estado de Israel em 1948, e a partir daí Israel está crescendo como nação. E a promessa que Deus fez para Davi é que os descendentes de Davi teriam para sempre o seu trono. Será que Deus estava falando de quem? Que descendente era esse de Davi? Bom, a gente vê isso lá em Mateus capítulo 1, indo para o Novo Testamento agora, quando Jesus nasce. E Mateus capítulo 1, versículo 1 diz: este é o registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Jesus, descendente de Davi, nasceu para cumprir parte dessa profecia que Deus, dessa aliança, dessa promessa que Deus estabeleceu lá atrás com Davi. Antes do nascimento de Jesus, o próprio anjo Gabriel, naquele encontro com Maria, lhe falou. Vamos ler lá Lucas capítulo 1, o versículo 32 e 33, diz assim, a conversa do anjo com Maria: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Então, se você se lembrar lá do que Deus falou com Davi, que um descendente dele ganharia o trono e o seu reino não teria fim, agora o anjo Gabriel está explicitando essa promessa para Maria, dizendo que isso iria se cumprir em Jesus. Aliança, promessas. E agora nós, em pleno 2020, estamos debaixo de uma aliança que Deus fez com toda a humanidade por meio de Jesus. E o fruto desta aliança são promessas, promessas que estão se cumprindo, promessas que se cumprem na vida daqueles que creem. Deus promete agora, nessa nova aliança, perdoar os seus pecados, perdoar os meus pecados com base no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo. Naquele dia, antes da crucificação, Jesus estava reunido ali com seus discípulos na ceia da Páscoa, naquele jantar da Páscoa, e Jesus diz aos seus discípulos: olha, esse cálice, esse vinho é a nova aliança no meu sangue. Jesus explicita ali para os seus discípulos que começaria um novo tempo. E aquele cálice representando ali o sangue de Jesus que seria derramado na cruz. Jesus disse que aquele cálice representava a nova aliança no sangue dele. Por meio da morte de Jesus na cruz, os nossos pecados são perdoados. Aleluia! Essa é a promessa, uma das promessas dessa nova aliança. E essa nova aliança que é a base do relacionamento entre o homem e Deus. Meu querido, você está sobre a nova aliança. Jesus fez tudo o que nós não conseguiríamos fazer. Ele morreu, não abriu a sua boca, ressuscitou para que eu e você pudéssemos nos relacionar com Deus. Estamos sobre esta nova aliança e uma das promessas é que os nossos pecados seriam perdoados se cremos nesse sacrifício perfeito do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te faça compreender o nível, a profundidade que há nas promessas que são expressas por meio da aliança que Deus faz com os homens. Deus te abençoe, meu querido.